Você pode dizer que você é o melhor? Será que isso é orgulho? Será que isso é prepotência, arrogância? Ou realmente você pode dizer que você é o melhor? Você é o melhor naquilo que faz? Eu vou te mostrar que Deus te chamou para ser o melhor. Então vamos lá, pessoal. Eu quero afirmar, partir dessa afirmação de que você é tremendo. Você é alguém que pode ser considerado o melhor, não é? E eu queria dizer para você, olha, você e eu somos melhores de Deus. Por que nós somos os melhores de Deus? Porque Deus nos escolheu. Lá em João capítulo 15, ele fala exatamente sobre essa perspectiva. Não foste vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Deus te designou para que você vá, porque você foi escolhido por Deus para dar fruto, que o teu fruto seja um fruto tremendo e maravilhoso. Quando eu falo ser o melhor, eu não estou falando ser o melhor comparado a um referencial mundano. Eu não estou falando ser o melhor comparado a uma outra pessoa, não estou falando isso. Mas quando eu falo ser o melhor, eu estou falando ser o melhor de Deus, ser o melhor para Deus, ser o melhor naquilo que Deus chamou você para ser. A maioria das pessoas, elas não transformam, elas não reagem. Por quê? Porque elas não sabem para que elas foram criadas, para que elas foram salvas, transformadas, para que Deus chamou elas. Então elas continuam sendo levadas pela multidão, elas não têm firmeza naquilo que fazem, elas não têm alegria, não é? Elas não têm disposição naquilo que realizam, porque não tem propósito de vida, não tem direção, então ela acaba perdendo aquele potencial. Você já viu uma Ferrari e um Fusca? O Fusca tem gasolina e a Ferrari não. Quem é que vai andar? Não adianta ser Ferrari se você não tem gasolina para poder andar. Você precisa ter aquilo que é necessário para que você ande. E aquilo que é necessário para que você ande chama-se Deus, Espírito Santo de Deus. Está entendendo isso? Isso é muito importante. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Olha só, gente, o que nós estamos entendendo é que o Senhor tem nos feito, tem nos dado do seu Espírito para que possamos ser filhos dele. E quando nós temos o Espírito, teremos direção, teremos propósito, teremos promessa sobre a nossa vida, e ele fala até adoção de filhos, né? Determinando a filiação, mas determinando também, se você continuar lendo, vai mostrar que nós somos, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, nós entendemos que temos propósito, temos direção, temos presença de Deus, não estamos sós, não somos solitários. Nós entendemos que somos herdeiros e co-herdeiros. Nós entendemos que temos promessas sobre as nossas vidas e isso nos faz andar e caminhar dentro daquilo que Deus nos chamou para ser. Deus nos deu diversas possibilidades, nos deu os dons para que a gente possa vivenciar a nossa prática dentro dessa perspectiva de dons. Olha só. Porque nós somos escolhidos, Deus nos tem dado tudo aquilo que é necessário para que a gente viva o melhor. Ali a gente pode entender que o melhor que Deus já tem nos dado é do seu Espírito. E Ele nos guiará a toda a verdade. Ele vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai nos dar a certeza que somos filhos de Deus. Ele é o penhor da nossa herança. Penhor significa garantia. Então o Espírito de Deus está em nós, não é? Você não é melhor por causa de dinheiro, você não é melhor por causa de bens, por aquilo que você tem em termos materiais. Você não é melhor porque você se compara com outras pessoas. Você não é melhor porque o mundo disse que você é melhor. Você não é melhor por causa de outra coisa a não ser por causa da graça de Deus. Por quem está em você. Não depende de você, depende de Deus. O que depende de você são ações, atitudes, prática, não é? Como diz o próprio apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então eu começo a entender essa proposta de Deus para mim, que Ele me salvou e me deu o seu Espírito, me deu direção, me deu propósito, me deu força, me deu presença, segurança, para que eu possa viver o melhor de Deus nesse tempo, para que eu possa ser o melhor de Deus, a resposta de Deus para o mundo. Entenda isso. Então eu não preciso mais, gente, escute, eu não preciso mais viver uma baixa autoestima, como eu me vejo por dentro. Eu não preciso mais viver uma baixa autoimagem, como eu me vejo por fora, porque isso não é o propósito da minha vida. O meu propósito é viver dentro daquilo que Deus tem para mim. Eu não preciso me comparar com ninguém. Sabe por que eu não preciso me comparar com ninguém? Porque eu sou o único. Tá entendendo? Eu sou o único. Escute uma coisa interessante que eu pesquisei aqui. Dr.
Anders Ericsson, o principal especialista em especialistas, disse que é necessário 10.000 horas práticas para alcançar o domínio de qualquer ofício. Rapaz, olha só, quando você pratica 10.000 horas a mesma coisa, você se torna um especialista naquilo que faz. Hoje nós encontramos pessoas que fazem tudo, e quem faz tudo não faz nada. Não é assim? Quem faz tudo não faz nada. Essa é a realidade. Então a gente começa a perceber que um especialista ele tem 10.000 horas práticas e ele assim alcança nesse ofício ser o melhor naquilo que está fazendo. Ele se torna um especialista e não um generalista. Diante disso entendemos que somos uma sociedade que pode ser chamada de quebra-galho. Sabe aquele povo que faz tudo? E como a gente disse, quem faz tudo não faz nada. Ser bom em muitas coisas não significa ser excelente ou ser o melhor. Quando você faz tudo, faço bem tal, tudo. Mas quando você faz bem tudo, você não é o excelente, você não é o melhor naquilo que você faz. Você é um generalista e não um especialista. E Deus quer que você viva dentro dessa proposta de ser um especialista naquilo que você faz. Ser o melhor, a resposta de Deus para o mundo naquilo que você faz. Está entendendo isso? Escute. Ser bom em muitas coisas não significa ser excelente. Outra coisa, somos super comprometidos, sobrecarregados, estressados, focados em muitas coisas, mas não dominamos o que Deus nos criou para fazer. Gente, isso aqui é muito forte. Escuta aí o que eu vou dizer. Somos comprometidos, estamos sobrecarregados, estamos estressados, somos focados em muitas coisas, mas não dominamos. Não somos os melhores naquilo que Deus nos criou para fazer. E o pior, eu acho que não tem coisa mais frustrante que você viver fora da vontade de Deus. De que Deus tenha te criado para algo e você viver algo totalmente diferente e oposto daquilo que Deus criou você para fazer e ser. Eu quero dizer que você pode ser frustrado por toda a tua vida. Há muitas pessoas que estão hoje frustradas por toda a sua vida, porque não estão fazendo aquilo que querem. Alguns estão fazendo por dinheiro, alguns estão fazendo porque não tinha outra opção, outros estão fazendo porque é assim mesmo, não é? Mas, gente, não tem uma coisa mais frustrante do que você ser uma pessoa, fazer uma coisa que você não foi formada para ser. Você ser triste naquilo que você faz. Você levantar de manhã e não querer fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Você não poder ter a alegria e o prazer de conquistar, de realizar aquilo que Deus trabalhou e preparou para que você pudesse ser e fazer. Escute aí, não adianta estar focado, comprometido, sobrecarregado, forçado, focado. Não adianta nada disso se você não consegue dominar o que Deus te deu para você fazer. Isso aqui é muito forte. Não podemos fazer nosso melhor trabalho até discernirmos o trabalho que Deus nos criou para executar. Eu vou repetir isso. Isso é forte demais, gente. Posso falar? Posso falar, Daniela? Eu vou falar, hein? João, vou falar, hein? Escuta aí. Não podemos fazer nosso melhor trabalho até discernirmos o trabalho que Deus nos criou para fazer, para executar. Então, às vezes, você está trabalhando, envolvido tal, e a tua vida não tem sentido. Muitas vezes você acaba fazendo, trabalhando, mas falta-te discernimento. Discernir, saber o que é e o que não é. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. Qual é a voz de Deus? Muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. Por quê? Por causa da sua correria, por causa das situações do dia a dia, porque não abrem a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Quando você abre a Bíblia, Deus está ministrando o seu coração. E muitas pessoas não conseguem ver isso, não conseguem vivenciar essa possibilidade. Então o texto bíblico começa a mostrar para nós que Deus nos deu o seu Espírito. Para quê? Para nos guiar a toda a verdade. Para nos fazer pessoas que são a resposta de Deus. A resposta de Deus, gente, não pode ser uma resposta ruim. É o melhor. A resposta de Deus sempre é o melhor. E você e eu somos a resposta de Deus. Então eu estou dizendo, você é o melhor de Deus. E você é o melhor. E você pode ser o melhor naquilo que Deus chamou você para ser. Porque você pode fazer muitas coisas, mas você nunca vai ser o melhor de Deus se você não entender, não discernir aquilo que Deus criou você para ser. As habilidades que Deus te deu, as competências que Deus te deu. Como o texto diz... Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, eu creio que Deus te chamou para ser um especialista e não um generalista. E está cheio de gente, né, fazendo tudo. O famoso quebra-galho. Quem quebra galho é macaco gordo. Está ouvindo aí, irmão? Quem quebra galho é macaco gordo.
para de quebrar galho, para de ser quebra-galho, porque quebra-galho sempre vai ser quebra-galho. Deus não quer quebra-galho, meu irmão. Deus transforma quebra-galho num especialista. Eu preciso ser especialista na minha fé, eu preciso ser especialista na minha vida com Deus, eu preciso ser especialista em ouvir a Deus. E, gente, olha o que está aqui dizendo o doutor Anders Ericsson. Ele é um especialista, ele estudou, não é? Pessoas especialistas. E ele está dizendo que você precisa 10 mil horas práticas para alcançar o domínio de qualquer ofício. Veja isso aí. Aí você começa a se tornar um especialista. Mas eu disse para você que os melhores nunca perdem, tá bom? Os melhores nunca perdem. Papel e caneta aí, escreva aí. Os melhores nunca perdem. Olha, escute aí. Eles nunca perdem sua motivação. Eles nunca perdem. Os melhores nunca perdem. O que eles não perdem? Eles não perdem a sua motivação, apesar de situações desmotivadoras. Os melhores, eles têm uma coisa chamada automotivação. Caroline, seja bem-vinda. A Angélica aqui, é verdade, bispo. Opa, muito forte, Daniela. Vai multiplicando aí, pessoal. Vamos alcançar esse povo aí, gente. Escute aí. Os melhores, eu estou dizendo, eles nunca perdem. O que eles não perdem? Eles não perdem a sua motivação, apesar de situações desmotivadoras. Escute o que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Não é? Porque os melhores, eles têm uma motivação interna. E, gente, você quer melhor motivação do que o poder do Espírito Santo em você? Você quer melhor motivação do que depender de Deus e ouvir a voz dele diante de situações adversas? Lembre-se que Deus não age sem propósito. Vou repetir isso, vou falar, hein, gente? Deus não age sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus é tremendo e maravilhoso, o melhor naquilo que Ele faz. Ele é o Senhor. Deus é tremendo, Ele é completo. Ok? E eu creio que Deus nos chamou para vivenciar isso. Então, aquele que é automotivado, sabe o que acontece? Ele olha para as situações e ele não vê o negativo. Ele não vê, tá tudo perdido, não tem mais jeito. Ele não olha dessa maneira. Mas ele tem a mente preparada para olhar as situações e transformar aquilo que é ruim em bom. Olha só, por quê? O texto bíblico, vamos para a Bíblia? Olha só, o homem bom tira coisas boas do coração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Olha só, você com os teus olhos ilumina o teu caminho, você ilumina, por quê? Gente, escuta, quando você olha com isso aqui, você usa o teu cérebro para interpretar. Lembra que eu tenho falado aqui que você pode colocar o teu cérebro numa condição de sempre ver o negativo, de sempre ser aquela pessoa por causa da tua baixa autoestima, por causa dos teus vícios emocionais, por causa daquilo que você tolera. Agora, uma pessoa automotivada, ela já aprendeu a condicionar sua mente e ela olha a coisa negativa, mas ela consegue ver naquilo o propósito de Deus. Ela consegue depender de Deus naquela situação negativa, mas é de morte, é a situação de perda, é a situação de medo. E hoje, gente, as pessoas estão vivendo perdas, perda de um monte de coisa, perda de pessoas, perda de liberdade, perda de relacionamentos, perda. E as pessoas estão entrando num estado de solidão, de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque elas não conseguem tirar daquela situação força, como a resiliência. O que é resiliência? É tirar da fraqueza a força. É você conseguir condicionar a tua mente a parar de reclamar, de murmurar. O que é reclamar? Duas vezes, clamar. Então você duas vezes clama, e normalmente por algo negativo. Você está dizendo duas vezes sobre uma coisa negativa. Você está clamando por uma coisa negativa. Isso é a ideia de reclamar. Então, gente, para com isso. Eu estava ouvindo acho que era psicóloga, se não me engano, falar sobre gratidão. E eu achei muito interessante. Porque as pessoas acham que gratidão é agradecer. Não, agradecer é educação. Se alguém te fez alguma coisa, você agradece. Isso é educação, não é gratidão. Eu posso fazer isso com qualquer pessoa. Gratidão é muito maior do que isso. Gratidão é um estado de espírito. É uma maneira de pensar. É uma maneira de agir, é aquilo que muda o teu comportamento, é você conseguir agradecer as pessoas, ser grato em sua alma, em seu coração, em sua vida aqui, ó. E você traz essa motivação para dentro de você. Está entendendo isso? Isso é gratidão. Para de viver só agradecendo e dizer que é grato. Eu já ouvi muitas pessoas, não, eu sou grato às pessoas, eu sei ser grato. Não, você não sabe ser grato, você sabe agradecer. Isso chama-se educação. E educação todo mundo tem. Mas ser grato é muito mais do que isso.
Ser grato é reconhecimento, independente do que as pessoas fazem. Eu sou grato por aquilo que ela me fez, não é? É um estado de espírito, é um estado emocional que você tem quando você vivencia diante das situações. Você é grato para Deus, você é grato pela vida, você é grato por aquilo que você é, ou você é aquele que só reclama? Quando você só reclama, você perde o teu potencial, você condicionou a tua mente a reclamar. Pode perceber, tem pessoas que são extremamente amargas, não tem automotivação, só reclama, não condicionou a mente de maneira positiva, ela só condiciona a mente coisas negativas. Por isso que a Bíblia diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Não é quero trazer à memória aquilo que me dá tristeza, me dá desmotivação, que me faz ser alguém retrógrado. Não, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então olha só, os olhos forem bons, o seu corpo será luz, você traz cura. Provérbios chega a falar até sobre a questão dos vossos envelhecerem. Quando você tem uma atitude negativa, uma visão negativa, uma interpretação negativa. Está entendendo isso? Então, escuta, por que os melhores nunca perdem? Porque eles nunca perdem a sua motivação, apesar de situações desmotivadoras. Então, muda a tua mente, transforma, metanoia. Começa a trabalhar isso, tudo que for negativo, transforma, procura ver naquela situação uma coisa positiva. Agora, tem intimidade com Deus. Tem intimidade com Deus, porque quando você tem intimidade com Deus, sabe o que acontece? Deus fala ao seu coração pelo Espírito. E o Espírito Santo te guia. Olha o que o texto está dizendo aqui. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Escuta, além de você ter o Espírito, você é guiado por Ele, você é direcionado por Ele. E o Espírito nunca vai te levar a pensar coisas negativas. Não vai te levar para vícios, mas a Bíblia diz que Ele vai te levar para a verdade. Não é uma coisa irreal que eu estou pedindo para você fazer e a Bíblia está dizendo. Não, eu estou falando sobre entender que você pode ser especialista nisso. Quando você condiciona a tua mente a pensar coisas positivas. Quando você consegue se automotivar apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos desafios que estão diante de você. Você está entendendo isso? Isso vai te ajudar demais. Começa a pensar nisso. Começa a escrever sobre isso. Porque isso vai trazer para você uma nova proposta de vida, uma nova proposta de olhar as pessoas, olhar as situações. Você vai conseguir perdoar quando você não perdoava. Você vai conseguir motivar as pessoas. Você vai conseguir ser grato e parar, né, de achar que gratidão é educação, né? Ah, eu sou grato porque eu agradeço. Não. É um estado de espírito, é uma posição, uma maneira de ver, um estilo de vida. Eu posso dizer isso? É um estilo de vida. Isso é gratidão. É muito mais do que simplesmente agradecer. Não é? Aí você deu um presente para a pessoa, pronto, acabou a tua gratidão. Não, a gratidão não acaba, ela continua, ela permanece. É forte demais isso, né, gente? Muito forte isso. Então escuta, os melhores nunca perdem, você é o melhor de Deus. Por quê? Porque Deus te escolheu e Deus te deu o Espírito. O Espírito de Deus é a garantia, o penhor da nossa. Deus nos deu garantia ainda pela presença do Espírito em nós. Ele nos guiará, porque somos filhos. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. E o Espírito que está sobre nós não é um espírito de escravidão, mas de adoção. Somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros. Além da justificação, da santificação, nós temos a graça, nós temos esse Espírito que está sobre nós. O Espírito de sabedoria, de direção. Não estou falando que é o melhor para você se comparar com os outros. Eu não estou falando que é o melhor do mundo. Eu estou falando que é o melhor de Deus. E os melhores nunca perdem. O que eles começam a não perder? Eles não perdem a sua motivação. Apesar de situações desmotivadoras. E por que isso acontece? Porque eles têm uma coisa chamada potencial, resiliência, de olhar situações negativas e transformar a fraqueza em força.